Referimos-nos a fontes de ruído, rodoviária, ferroviária, aéreo, industrial, isto entre outros. Daqui destacamos como principal fonte de ruído proveniente do tráfego rodoviário, em especial nas estradas geridas pela IP, vê-se aí as vias de acesso ao centro da cidade. Apesar de ser bem patente nestes mapas, a VCI como uma das áreas de maior preocupação, juntamente com outras vias rápidas sobre a alçada de infraestruturas de Portugal, como por exemplo a Via Norte, existem também várias artérias que assinalam uma pressão assinalável e que estão sob a alçada da autarquia, como a área dos Aliados, Santos Pousada, que pela intensidade de trânsito nessas artérias são claramente zonas a intervir. O estudo, digamos, centra-se sobretudo na questão dos transportes, rodoviários, ferroviários e aéreos, mas sobretudo, no caso da cidade, dos rodoviários, que são a principal fonte de ruído, e, evidentemente, sem surpresa, constatamos que há um conjunto de vias em que o ruído está muito acima dos níveis de decibéis máximos aconselhados, que é no máximo os 55 decibéis. E uma questão interessante também é que, mesmo em período noturno, quando supostamente haveria uma diminuição muito grande da intensidade de tráfego, os níveis de ruído baixam muito ligeiramente, não baixam muito, digamos, muito em proporção, não é? Portanto, é uma questão que também merece alguma reflexão. Efetivamente, 68% dos residentes na área metropolitana do Porto utilizam o automóvel para se deslocar, quer para trabalhar ou para estudar no município. Daí que seja fácil de perceber que a principal fonte de ruído no município seja proveniente do tráfego rodoviário e esteja limitada também à extensão da VCI, da A20, da A3, da A43 ou da Avenida AIP. Estes mapas estratégicos são, evidentemente, muito úteis, porque dão-nos uma radiografia do ruído urbano no Porto, mas a mim, confesso, preocupa-me um pouco que o debate em torno da poluição sonora no Porto fica restringido e fica afunilado à radiografia que aqui nos é dada. E porquê? Porque estes mapas estratégicos dizem respeito, essencialmente, a um ruído de fundo, a um ruído homogéneo, quase exclusivamente de origem rodoviária, em que nós estamos banhados durante as 24 horas do dia, com flutuações territoriais e horárias, evidentemente, mas deixa de fora muitas outras fontes de ruído, de grande agressividade com que nós hoje estamos confrontados. Eu li e foi feita uma apresentação na reunião de executivo deste estudo, que acho que é um estudo muito importante, e todos nós temos a consciência daquilo que o Sr. Deputado Rui Lage diz, ou seja, que há um conjunto de impactos que resultam da velocidade e de um conjunto de outras circunstâncias. E todos nós sabemos também que o ruído a poluição sonora é das coisas que provoca maiores danos à população, principalmente porque nós ficamos com a convicção que nos estamos a habituar àquilo e esse tipo de habituação provoca um conjunto de patologias. Portanto, todos nós sabemos isso. Mas quando eu olho para este estudo, há uma coisa que salta aos olhos de todos, que é o velho e enorme problema da VCI. Se olharem para os mapas que vos foram disponibilizados, verão que nós temos aqui um tronco que ora está em trombose e provoca um impacto terrível na falta de mobilidade, não é na mobilidade, e nessa altura até nem provoca muito ruído, que é quando fica tudo parado, mas provoca poluição porque os carros ficam a funcionar, ficam a trabalhar, porque toda a cidade entra em trombose. Por outro lado, quando ela não está em situação de trombose, a circulação provoca um enorme ruído e um ruído absolutamente avassalador. Os mapas são avassaladores. E, portanto, eu acho que a cidade vai ter que tomar uma posição sobre esta matéria mais cedo ou mais tarde. Nós temos tentado há muito tempo, como sabem, quer com os sucessivos governos, não apenas com o governo, com sucessivos governos da República, quer também junto da IP, temos vindo a falar sobre a questão da VCI e a necessidade da mitigação de um projeto que, se calhar, no tempo em que foi projetado, fazia sentido, era o tempo das autoestradas, mas hoje termos uma cidade como a nossa, incomodada por uma autoestrada, é uma situação que nós não podemos conseguir. E até porque há vários desafios que nós não vamos conseguir resolver. Nós temos uma ambição de atingir a neutralidade carbónica em 2030. Eu pergunto-vos
se acreditam que com a VCI como está, vai ser possível. Também não me parece que isso se vá resolver apenas através das linhas de metro, que com certeza são muito úteis e vão resolver alguns dos problemas, mas vai haver um fenómeno de substituição. À medida que a VCI vá perdendo utilizadores que passam a utilizar o transporte público, aquilo que vai acontecer é que vai ser substituída por outros veículos. Ora, num trabalho que foi feito pela Câmara com os municípios, nomeadamente Matosinhos, Maia, com a IP e com o Ministério das Infraestruturas, chegou-se à conclusão que era relativamente fácil retirar alguns dos veículos que passam hoje na VCI e que apenas a utilizam porque, sabem porquê? Por causa dos pórticos. Dos pórticos. Estamos a falar, por exemplo, de pessoas que vêm de norte em direção a Matosinhos Sul e que não utilizam a A4 porque essa tem portagens e, portanto, vêm pela VCI, fazem mais 4 ou 5 km para virem pela VCI. Nós tivemos reuniões com a Antran, como sabem é a maior associação de transportadores, a quem colocamos uma questão muito simples. Perguntamos à Antran se a Antran estaria disponível para retirar o tráfego pesado de mercadorias de passagem pela cidade do Porto. Não estamos a falar na que entra na cidade do Porto e na que sai da cidade do Porto, porque essa naturalmente nós temos atividades económicas que dela dependem. Não podemos cortar, por exemplo, o acesso ao mercado abastecedor, apenas para dar um exemplo. Mas o que nós sabemos é que uma parte significativa do transporte de mercadorias pesado, que é muito ruidoso, utiliza a VCI apenas porque a nossa circular, usando a nossa circular, pagam portagens. Aquilo que a Antran nos disse, a nós, e isso foi comunicado ao Governo, e o Governo conhece, é que, desde que não tenham que pagar portagens na circular, não se importam de não utilizar a VCI. A verdade é que nós continuamos a ter esta situação. E, portanto, eu lamento se vos digo que todas as outras questões que podemos aqui abordar, e com certeza que são preocupantes, apesar de tudo, são questões menores. Nós temos, de facto, eu acho que este mapa os mapas que foram distribuídos são absolutamente avassaladores. E não há como não olhar a isto e como não resolver isto. E principalmente uma VCI onde o município não é sequer chamado a opinar sobre a velocidade. Porque a última vez que alteraram a velocidade, sabem como é que nós tivemos conhecimento? Sabem como é que tivemos conhecimento? Pelos jornais. Numa das sessões que foram promovidas pela Câmara Municipal do Porto para discutir aquilo que hoje é a linha Rubi e a Ponte, houve quem sugerisse, por exemplo, se não seria uma boa oportunidade para voltar a reduzir o número de faixas na Ponta Rábida, porque assim isso resultaria necessariamente numa redução do débito da VCI. E houve uma participação ativa da cidade do Porto nisso. Lembro-me dos estudos da Teresa Cali, que salvo é assim que se chama a senhora professora da Faculdade de Arquitetura, que defendia exatamente o quê? Que a melhor razão para utilizar a Ponte da Rábida como travessia para o metro era exatamente no sentido de reduzir o débito de entrada na VCI e assim obrigar as pessoas a utilizar o transporte público naquilo que é o percurso que hoje utiliza o transporte individual. Portanto, a cidade tem pensamento e tem havido participação cívica. Agora, infelizmente, nós estamos longe. E como estamos longe, não somos ouvidos. Se a VCI fosse em Lisboa, provavelmente já estaria resolvido. Se calhar já tinham decidido pôr umas árvores a meio, como já se pensou fazer com a segunda circular. Só que, como também sabem, entre a segunda circular e a VCI há uma diferença fundamental. É porque a segunda circular em Lisboa não é gerida, como sabe, pelas infraestruturas de Portugal. É uma estrada municipal. São coisas absolutamente diferentes. E, portanto, também aqui muitas vezes quando se compara diz, mas porquê é que em Lisboa se podem tomar medidas, porquê é que o município de Lisboa pode, e toma bem, medidas relativamente à segunda circular? Sabem porquê? Porque ela não é uma estrada nacional. E a VCI é uma estrada nacional. E isso, de facto, para nós, coloca-nos um enorme constrangimento. E, portanto, é preciso reclamar uma maior ação das infraestruturas de Portugal e do Estado, sobretudo fazendo divergir este trânsito em excesso que atravessa a cidade por não ter alternativas vantajosas do ponto de vista económico para o fazer, quando sabemos que, por exemplo, isto
espanta que ainda possa ser um problema quando sabemos, por exemplo, que em Lisboa grande parte destes problemas estão resolvidos, como nos dizia no outro dia o senhor deputado do Chega, com muita graça, viajam todos à bordo e até desafiava o senhor deputado Rui Lage, junto à Assembleia da República, a intervir nessa matéria.